Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Canta forte. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Para os orgulhosos, canta. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Para aqueles que acham que não precisam de Deus, canta. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Pode sentar cantando. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Pensando nisso, que o Senhor não nos trata como exigem as nossas faltas, quero te convidar a repetir uma frase. Preciso dar do que recebo para não receber do que eu dou. Agora eu vou colocar os sujeitos nessa frase. E você repete comigo. Preciso dar do que recebo de Deus para não dar, para não receber o que eu dou para os outros. Preciso dar o que eu recebo de Deus para não receber o que eu dou para os outros. Baseado nesse salmo hoje, que o Senhor não nos trata como exigem as nossas faltas. Seja na primeira leitura, seja no Evangelho, nós somos constrangidos por um Deus que nos dá tudo o que nós não merecemos. Seu amor, seu perdão, sua misericórdia, seu corpo santíssimo, seu sacrifício na cruz. Ninguém daqui é merecedor disso a partir de mim, mas Ele dá. Por isso que na primeira leitura, o profeta Daniel diz de forma muito clara: deveríamos nos envergonhar das nossas faltas. Deveríamos nos envergonhar, corar o nosso rosto dos erros que cometemos a cada dia. O grande problema dos nossos tempos é acharmos que não pecamos. Isso nasce quando a história contemporânea liquidou Satanás, dizendo que ele era uma criação humana. E esse povo que nós estamos no meio deles, estamos aqui. Eu tenho batido na tecla nesse tempo, minha gente. É quaresma. É um retiro que a igreja nos propõe a cada ano. Por que não participarmos das missas? Pelo menos 2, 3, até diariamente, se pudermos. E por que nós nos limitamos a confessar, não aos nossos pecados, mas os pecados dos outros? Como diz o Salmo, o Senhor não nos trata como exigem as nossas faltas. Quando nós vamos confessar, nós não sabemos. Este é um grande problema do nosso tempo. Bater no peito, como vai dizer Daniel, e dizer: eu me envergonho das situações que eu cometi. Muitos de nós não confessamos, ou porque temos vergonha dos nossos pecados, ou porque nos achamos prontos demais para isso. Não, isso não é para mim.
não matei, não roubei. Mas muitas vezes nos aproximamos também do confessionário, ou por medo, ou por orgulho, ou como deveria ser, por amor a Deus. Eu sempre faço uma pergunta, dentro do que nós ouvimos na leitura de Daniel: a ti, Senhor, resta misericórdia, a nós, Senhor, resta-nos corar-nos de vergonha pelas nossas misérias. Eu sempre pergunto, o que te leva ao confessionário? O pecado que você cometeu ou o amor que você tem no coração por Deus? Pensemos. Acho que eu preciso confessar. Quando a consciência bate daquela situação que nós cometemos, acho que eu preciso confessar. Por isso que a gente só confessa quando a consciência bate de algo muito cabeludo que nós fizemos. Se nós confessássemos verdadeiramente por amor, faríamos como os santos, e não precisa ser nem um santo tão longe. São João Paulo II confessava pelo menos uma vez por semana. E algumas vezes ele dizia que pelo menos 2 vezes ele tinha que ir ao confessionário. Por isso que é São João Paulo II, não é Zé Ninguém. Triste daquele que não sabe o valor que tem essa frase, dita pelo padre, que abre a boca do leão, te tira lá de dentro: eu te absolvo dos teus pecados. Mas aí, se o Senhor nos dá isso, nos dá o seu perdão, nos dá a sua misericórdia, no Evangelho, este mesmo Jesus vai dizer: sede misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Por isso que eu pedi que você repetisse aquela frase: do que recebo de Deus, eu preciso dar. Para não receber o que eu dou. Do que eu recebo de Deus, eu preciso dar para os outros. Esta é a maior trilha quaresmal que nós podemos fazer. Reconhecer o que eu recebo de Deus e ter a coragem de dar para os outros. Porque se eu não dou para os outros isso, eu receberei dos outros o que eu tenho dado para eles. De onde nascem as guerras, minha gente? Isso a palavra de São Tiago vai dizer, a carta de São Tiago vai dizer. De onde nascem as guerras, infelizmente, num tempo que nós vivemos, em que pelo menos 40 países, não é só Ucrânia e Rússia que estão em guerra. No mundo, pelo menos 40 países estão em guerra. Mas de onde nascem as guerras? Vai dizer São Tiago: não nasce das paixões desordenadas do seu coração? Quando eu não dou o que eu recebo de Deus, eu recebo o que eu dou para os outros. Por isso que Jesus diz no Evangelho: sede misericordiosos, como vosso Pai Celeste é misericordioso. Parece inalcançável quando eu falo isso, porque Deus é Deus. Não, Deus está dizendo, Jesus está dizendo: eu não sou misericordioso com você? Seja também. Não retenha para si mesmo o que eu dou para você a cada vez que você chega a um confessionário e escuta a frase mais libertadora que existe: eu te absolvo de todos os teus pecados. Como seria bom se nós chegássemos na Páscoa, no dia 17 de abril, e tivéssemos dito essa frase para todos aqueles que durante a nossa história nos marcaram com as suas misérias. Quantas pessoas marcaram você com as misérias deles? E para quantas pessoas nós precisaríamos dizer: eu te absolvo de tudo aquilo que você me fez? E não é perdoar, minha gente. Você não escuta no confessionário: eu te perdoo em nome de Deus. Não. Você escuta: eu te absolvo. O que é absolver? Pega uma esponja d'água, uma esponja,
coloca em cima de uma poça d'água, o que vai acontecer? Aquela esponja vai absorver aquela água. Ele vai reter para ela o que era do outro. Isso é o que Deus faz comigo e com você. Ele retém para Ele. Ele que é Deus, retém para Ele. Para não ficar mais entre eu e Ele retém para Ele o que mais me causa separação entre eu e Ele. Por isso que Ele não só me perdoa, mas Ele me absolve os pecados, para eliminar o muro de separação que estava entre eu e Ele. Quando Jesus nos pede para sermos misericordiosos, como o Pai é misericordioso, Ele está dizendo: seja você também corajoso bastante para fazer isso que você recebe. Não apenas dizer eu te perdoo, mas basta uma lembrancinha. Mulher tem uma memória de elefante, não é? Me desculpem as mulheres, mas coitadinho dos homens em determinada situação. Tá bom, eu te perdoo por causa disso. Passa 25 anos, a mulher fala: lembra naquele dia? Estou mentindo? Se você riu, é verdade. Não é? Mulher não esquece, minha gente. Homem é leso. Muitos, nem todos, mas muitos deles, grande maioria esquece. Quando? Ele vai fazer cara de lerdo ainda. Quando foi isso? Mas você vai sentir a dor daquele momento. Você pode ter perdoado, mas você não absolveu. Porque quem absolve, elimina o muro de separação. E é o que Jesus está nos pedindo quando Ele diz: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Por isso, minha gente, para nós terminarmos, pensa no que eu te disse. Dê aos outros o que você recebe de Deus, para que você não receba dos outros o que você deu para eles. Se eu dou para os outros o perdão, a absolvição que eu recebo de Deus, é isso que eu vou receber também. Por isso, o Senhor não nos trata como exigem as nossas faltas, para que nós possamos a cada dia abrir os nossos olhos de manhã e dizer: Senhor, eu tenho mais um dia, por isso me ajuda a dar aos outros o que eu recebo de Ti, para que eu não receba deles o que eu tenho dado para eles. Ajuda-me, Senhor. Apresenta neste ofertório, meu irmão, minha irmã, aquilo que no teu coração ainda não é absolvição. Mesmo que tenha sido apenas perdão, eu perdoei, mas se ainda machuca você, você não absolveu ainda. Destrói os muros de separação que tem entre você e alguém do seu coração. Peça ao Senhor que no decorrer dessa missa, antes de você comungar, você se recorde de quem hoje você precisa, com toda a sinceridade do teu coração, dar o perdão. Porque assim, vamos celebrar dia 17 de abril, a verdadeira Páscoa. Não a Páscoa somente do Senhor, mas a minha Páscoa com Ele, que significa a morte para mim mesmo, para que eu ressuscite com Ele para uma nova vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.